Olá, pessoal! Hoje a gente vai comentar a atividade 3 do mês de novembro. E a primeira questão é a seguinte: escolha 2 alimentos que você tem em casa, observe os rótulos e complete as seguintes informações. Alimento 1 escolhido, alimento 2, o peso da embalagem de cada um, a porção, que geralmente é medida em gramas para alimentos sólidos e em ml para alimentos líquidos, nome de 2 nutrientes que aparecem em maior quantidade e a quantidade desses 2 nutrientes. Então aqui eu vou colocar por cima, depois eu vou apagando, vou sumindo com a imagem para a gente ir preenchendo. Eu trouxe alimento número 1 é um leite desnatado e o alimento número 2 é um salgadinho. Então, peso da embalagem: leite é 1 litro, né? A gente não coloca em peso, né? Aqui também a gente pode pensar em capacidade da embalagem. E o salgadinho, o peso da embalagem, eu já vou mostrar para vocês, mas ele é 61 gramas. Então agora a gente precisa saber a porção. A porção ela vai aparecer aqui, ó. Vou pegar as embalagens, os rótulos para vocês. São 2. Então aqui nós temos porção. Essa informação aqui, porção de 200 ml. Aqui, porção de 25 gramas. Então, essas informações abaixo, elas se referem a apenas um copo de leite, não a garrafa inteira, a caixinha inteira. Aqui também, essas informações, elas se referem a uma xícara e meia, que são 25 gramas, não ao pacote inteiro, que eu falei para vocês que eram 61 gramas, tá aqui, ó, 61 gramas, correto? Então, vamos voltar lá para preencher a porção: 25 gramas para o salgadinho e 200 ml para o leite. Agora a gente vai procurar 2 nutrientes que aparecem em maior quantidade e quanto é essa quantidade dos 2 maiores nutrientes. Valor energético, pessoal, não é nutriente, ok? Nutrientes são as coisas aqui abaixo. O valor energético é quanto de energia isso te oferece. Então vamos procurar aqui que nutriente desses vai ter mais. Observem também que aqui, embora esses números sejam maiores, 221 e 125 parecem ser os maiores números, porém eles estão em miligramas. Miligramas é uma medida menor que grama. Então, isso aqui em grama, na verdade, é 0,125, ou seja, 0,1 aproximadamente. Então, é muito menos do que o que está aqui. Isso também precisa ser considerado, unidade de medida. Então, daqui, o maior número é 7,9, que é de carboidratos, e 7,2 de proteínas. Já no salgadinho, a gente vai ter em gramas, olha, em miligramas é menor. Em gramas, os maiores números são 17 gramas nos carboidratos e 5,6 gramas em gorduras. Então, essas 5, quando aparece assim, 5,6 gramas, das quais significa que essas 5,6 estão distribuídas dessa forma. Então, o que está aqui está dentro e já está contado no 5,6. Então, a gente tem de gorduras totais 5,6 gramas e 17 gramas de carboidratos. Então, vamos passar agora essas informações lá para o nosso quadro. Carboidratos e proteínas. Leite, de fato, é um alimento bastante proteico. E no salgadinho é carboidratos e gorduras. Ou seja, salgadinho engorda, porque tem gordura principalmente. Aqui eu tenho 7,9 gramas do primeiro e 7,2 gramas do segundo. Aqui eu vou ter 17 gramas do primeiro e 5,6 gramas do segundo. Então, montamos a nossa tabela com esses 2 rótulos. Segunda questão. Observe que no rótulo sempre há uma coluna que mostra quantos por cento do valor diário recomendado a quantidade de cada nutriente representa. Então, olha só, porcentagem do valor diário, que é o valor, ele coloca sempre aqui embaixo. Valores diários com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Então, eles vão pegar e vão calcular os valores que esse produto tem, quanto representa em porcentagem. Então aqui a questão é: quantas porções de margarina você precisa consumir para atingir o valor máximo de gorduras totais que uma pessoa deve ingerir por dia? Gorduras totais, então vamos lá. A gente está trabalhando nessa linha aqui.
São 8 gramas, mas isso é um valor absoluto, mas ela representa 15% do valor diário. Então, se ela representa 15%, em quanto, né? A gente tem que ver a porção. Porção de 10 gramas, 1 colher de sopa. Então, 1 colher de sopa, ela me dá 15%. Para eu atingir o valor máximo que a pessoa deve ingerir por dia, eu tenho que chegar em quanto? 100%. E quanto que eu vou somar aqui para chegar no 100%? 1 colher é 15. Eu vou pensando que 2 são 30. 3 vão ser 45. Eu estou sempre acrescentando 1 colher e aí eu acrescento 15%. 4 vão ser 60. 5 vão ser 75. 6 vão ser 90. Se eu colocar a sétima, eu vou ficar com 105%. Então, é um valor entre 6 e 7 aqui. A gente poderia fazer os cálculos de forma mais precisa, mas se vocês já responderem um pouco mais de 6 colheres ou um pouco menos de 7 colheres, isso tudo já está dentro de uma resposta esperada. Para entender que com 7 colheres de sopa eu chego em 105%. Então, se alguém comer 7 colheres de sopa de margarina durante o dia, ela vai ter comido toda a gordura que ela pode ingerir naquele dia. E aí ela não poderia comer gordura vinda de nenhum outro lugar mais, porque seria um excedente, algo que estaria sobrando e não vai fazer bem. Então a ideia é essa, tá? Quantas porções de margarina? Resposta, eu posso colocar um pouco mais de 6, um pouco menos de 7, ou eu posso calcular especificamente, mas isso nesse momento não é necessário. A ideia é entender o raciocínio, saber buscar as informações corretas nos lugares corretos, tá bom? Então agora a nossa questão 3. Na questão 3 trazia um texto falando sobre a Organização Mundial de Saúde e as recomendações diárias de sal e açúcar. Então, que deveria ser 2.000 miligramas de sódio e 50 gramas de açúcar por dia. E aí, ele dá alguns tipos de lanche e a questão 3 pede para que se calcule, né? A gente vai ter que pensar em 3 opções de lanche para fazer e aí preencher o nome do alimento, a quantidade que você pretende consumir. Então, se eu quiser comer aqui a minha porção de biscoitos, são 2 biscoitos. Se eu quiser comer 4, eu tenho que avisar que são 2 porções. E aí colocar o total de açúcar e o total de sódio de cada um desses alimentos. Então, vou pensar em um lanche que talvez as crianças gostem bastante, que seria biscoito recheado, pão francês e margarina e leite com achocolatado. Vou colocar o biscoito, aqui o pão e o leite. Quantidade que pretende consumir, eu vou manter a quantidade que está aqui. 2 biscoitos, um pão e meia colher de sopa de margarina, que é para passar em cima, né? O pão com a manteiga, e um copo de leite. Então, quantidade que eu pretendo consumir. Vou colocar o valor que está escrito aqui. Então, 2 biscoitos, um pão mais meia colher de sopa de margarina e um copo. Quantidade total de açúcar que você irá consumir. Então, basta eu olhar aqui nessa coluna, 9,5 gramas, aqui 37 gramas e aqui 29,9 gramas. E a quantidade de sódio vai ser 38 miligramas, agora está tudo em miligramas, 673, e a quantidade total de sódio, eu vou olhar ali, 38 agora em miligramas, né? 673 do pão com manteiga e 95 do leite com achocolatado, tá? Então aqui foi o lanche que eu preenchi. E aí a quarta questão pergunta: a sua escolha de lanche está dentro das recomendações diárias de açúcar e sódio ou já ultrapassou? Se ultrapassou, em quanto? Então eu vou retomar aqui a minha opção do lanche e eu vou fazer essa soma aqui. Então eu tenho 76,4 gramas de sódio. Aqui a quantidade que temos é 806 miligramas.
Então, 806 miligramas de sódio e 76,4 gramas de açúcar. Vamos retomar lá qual que é a quantidade máxima por dia. É 50 gramas de açúcar. Então, deveria ser 50 aqui e deveria ser 2.000 aqui. Já estou colocando aqui na posição para a gente fazer a subtração. Então, aqui eu vou ter 25,6 gramas que eu passei. E aqui vai faltar 1.194 miligramas. Então, o meu lanche passou no açúcar, mas está dentro da quantidade de sódio. Aí, a quinta questão, ainda retoma novamente isso aqui. Se a quantidade de açúcar ou sódio não foram ultrapassadas, quanto você ainda poderia consumir? Então, eu ainda poderia consumir 1.194 de sódio, desde que a coisa não tivesse açúcar, né? Porque eu já passei do açúcar. Qual seria uma opção de lanche para outro horário de modo que você continue dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde? Aí que tá. As frutas, elas têm 0 de sódio, mas elas têm açúcar. E o que eu não posso consumir justamente é o açúcar, então eu não deveria comer mais nada, mesmo ainda sobrando a minha quantidade de sódio, tá? Se a gente fosse só pensar no sódio, ainda daria para comer mais um pão, um iogurte, mais um leite com achocolatado, daria para comer bastante coisa, né? Dá quase 2 pães para chegar aqui, um pouco menos de 2, né? Tá certo? Mas o correto seria não consumir mais nada, porque tudo que eu for consumir vai ter açúcar. Que ações você poderia ter para tentar reduzir a quantidade de sódio e açúcar ingerido diariamente? Então aqui existe uma série de opções, eu vou dar algumas. Então, escolher alimentos saudáveis, consumir menores porções. Então, às vezes você quer muito comer um pão com manteiga, mas não come um pão inteiro, come meio. Passa menos manteiga. Não toma uma lata de refrigerante inteira, toma menos. Se você quiser comer alguma coisa que te parece gostosa, tenta reduzir a porção para ingerir menos açúcar e menos sódio. E a princípio seriam essas algumas das indicações. Isso também é uma pergunta particular e que eu gostaria de ver o que vocês pensam a respeito. E por fim, a última questão é quais foram as melhores opções de lanches apresentados. Então aqui, com certeza, banana e maçã, tem 0 sódio, bem pouco açúcar. E vamos tentar pensar em alguma outra coisa que tenha baixo teor de sódio e uma quantidade moderada de açúcar. Olha aqui, o refrigerante, em questão de açúcar, está melhor do que o suco, porém tem bem mais sódio. Se a gente partir para um iogurte, tem bastante sódio e menos açúcar. Eu acho que aqui, talvez, se a gente tivesse que escolher algum que não fosse fruta, como esse suco é de lata, não é um suco natural, ele tem um certo problema, eu acho que as duas próximas opções melhores seriam o biscoito recheado em terceiro lugar e o sorvete em quarto lugar. Nessa questão de açúcar e sódio, olha, 9,5 é relativamente baixo, tá quase no nível de açúcar da banana e da maçã, mas prestem atenção aqui, ó, são apenas 2 biscoitos, não é meia dúzia, não é um pacote inteiro, são só 2. Então é possível a gente comer biscoito recheado e ainda assim manter uma quantidade razoável de açúcar e sódio. Mesma coisa com o sorvete aqui, ó, 15 gramas, tá mais ou menos pareado aqui, mas é uma única bola de 60 gramas, não é aquela bola gigante que às vezes a gente compra na sorveteria. Também questão de sódio, 38, 48, não são valores tão enormes assim, visto que a gente tem aqui 84, 673 e 95. Então, eu acho que aqui, ó, vou colocar a maçã em primeiro, que tem menos açúcar, a banana em segundo. Então, essas seriam as melhores opções de lanches, de acordo com essa análise que a gente fez aqui. Eu espero que isso tenha ajudado na tarefa e até a próxima!